Quero cumprimentar a todos e dizer que falar sobre um tema aqui que me deixou muito perplexo ontem, que é com relação à segurança pública do nosso país. Onde são dados do IPEA e dados que demonstram que as mortes no Brasil ultrapassam países que estão em guerra. Para que a gente tenha uma ideia, no ano 2016 foram 62 mil mortes e 517 que perderam a vida por conta de armas de fogo. Uma alta em relação a 2006, cidade de 2016, de 14%. Uma média de 30 mortes para cada 100 mil habitantes, vereador Juarez. Para que a gente tenha uma ideia, 71,1% dos homicídios foram praticados com armas de fogo. 71%. O Brasil, na América Latina, só perde para Honduras e El Salvador. Até a Colômbia, que era um país que tinha índice de homicídio maior que o do Brasil, hoje o Brasil já está à frente da Colômbia por uma série de políticas que a Colômbia tem feito de redução de homicídios. Aqui no Brasil, o Sergipe é o estado que mais tem taxa de homicídio, é de 64,7 pessoas a cada 100 mil. Um verdadeiro absurdo. Ocupando a segunda posição, Alagoas, com 54 pessoas mortas, vítimas de homicídio, para 100 mil habitantes. O estado de São Paulo tem uma das taxas menores, que é de 10,9%. Então a gente percebe que o Brasil entrou numa rota de violência endêmica, que se fala, né? Isso é uma epidemia. Mata mais jovens, morrem vítimas de homicídio que vítimas de qualquer outra doença. Os jovens, para que a gente tenha uma ideia, a taxa subiu mais de 70%. Hoje, números divulgados ontem, aliás, dão conta que 324 mil jovens perderam a vida no ano de 2016. 324 mil. É mais gente que morre na Síria. Morre mais gente aqui no Brasil vítima da violência que na Síria. É bom que se frise isso, né? Que é um país que a gente sabe encontra-se em guerra civil. E desses jovens, 71% que morrem são negros. São os jovens que encontram na nossa periferia. O que dizer desses dados? Se não nos deixar todos perplexos. É fruto de um Brasil em que tem as maiores taxas de pior taxa de distribuição de renda. Os países que conservam a maior desigualdade social é fruto disso, né? Um dos elementos que compõem a violência é isso, é a pobreza. É as pessoas estarem excluídas da sociedade, é as pessoas não terem emprego. E o governo fez uma reforma dizendo que ia gerar emprego. Todos os dados, depois da reforma que foi aprovada, reforma trabalhista em novembro, são de aumento do nível de desemprego. Todas. Venderam para a sociedade que eliminar alguns direitos ia fazer com que a economia voltasse a crescer. Mentiram para a sociedade. Mentiram. Porque desde novembro, quando foi aprovada essa reforma, o desemprego tem aumentado no nosso país. E além disso, vários outros programas sociais estão sendo desmontados. ProUni, FIES, que garantiam o acesso do jovem pobre à universidade, estão sendo desmontados pelo governo federal, pelo governo Temer. Programas sociais relacionados à transferência de renda estão perdendo recursos. Basta ver agora, na crise que teve com a questão do diesel, o governo ao invés de diminuir o lucro dos acionistas da Petrobras, preferiu tirar dinheiro do SUS e da educação. Aqui é o embate, quem ganhou o embate foram os pequenos, foram os grandes acionistas da Petrobras. Sobretudo as grandes petroleiras que querem o nosso petróleo. É esse o patamar que nós temos no Brasil hoje.
em que a concentração de renda tem aumentado, vereador Arildo. Os últimos anos foram anos de a gente fazer com que essa redução da desigualdade social tivesse um início, com os programas de transferência de renda, garantindo uma política melhor de reajuste ao salário mínimo. Isso que influenciou na queda da distribuição de renda, da melhoria da distribuição de renda. E hoje não, esse país, os dados sociais nesse país, todos estão tendo piora. Todos. E a gente sente reflexo aonde? É na questão da violência. Porque o negro, o jovem de periferia, o jovem que mora nos bairros mais distantes, esse é que sofre a maior violência. E é exatamente ali em que as oportunidades estão escassas. É comum a gente andar nos bairros distantes da cidade e ver jovens sem perspectiva de vida, ver famílias quase que inteiras desempregadas. É isso que influencia diretamente na questão social. E agora a gente abre debates, e os debates muitas vezes, por alguns até que estão à frente das pesquisas aí para presidente, vão dizer que nós precisamos armar a população, que armando a população nós vamos conseguir melhorar os índices de violência. Pura mentira, porque os países que têm o menor índice de homicídio são países que não têm porte de arma, são países em que as armas para combater a criminalidade foram investimentos pesados em educação e pesados em programas sociais. Vide o exemplo do Japão, Coreia do Sul, dos países europeus, só para que a gente compare, a taxa de homicídio no Brasil é 30 vezes maior que na Europa. E muitos países da Europa sequer admitem o uso de armas. Então não é pelas armas, não é armando a população que nós vamos conseguir melhorar os dados da segurança pública. Não é pelas armas. Luiz Flávio, se me permite uma parte. Pois não, vereador. O pretenso candidato que prega isso, candidato à presidência, o candidato do ódio, ele é deputado federal há mais de 16 anos no Rio. E a gente vê a guerra civil que está no Rio. Falar é fácil. Quero ver mostrar com trabalho aí, e infelizmente esse cidadão não mostrou com todo esse tempo que ele e a família dele estão na política. Tem que falar o nome, vereador Rodrigues, é Bolsonaro, né? Esse mesmo candidato que estava apoiando as candidaturas, apoiando o movimento dos caminhoneiros, é um deputado que tem um projeto em tramitação que dá pena de 4 anos para quem bloquear a estrada. É uma pura falta de coerência. Um deputado que diz que as mulheres que são vítimas de estupros são as mulheres que são culpadas. Não é esse tipo de cidadão que vai levar o país no patamar que a gente quer. Não é esse tipo de líder que o país precisa. O país não precisa de líder que prega ódio, de líder que prega violência. O país precisa de líder que conduz essa nação a melhorar a sua distribuição de renda, a melhorar os níveis de educação. É desse líder que nós precisamos, e não daquele que dissemina ódio. Aliás, os líderes que por um tempo enganaram sociedades, distribuindo ódio, a gente sabe no que deu. Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, esses tipos de líderes que pregam a violência para resolver o caos, conduzem a sociedade a uma forma mais desumana de se fazer política. E aqui o vereador Arildo, que me antecedeu, disse muito bem. Há um time de pessoas que acreditam que a intervenção militar é que vai resolver o problema, porque a intervenção militar vai possibilitar que não haja mais corrupção no nosso país, que não haja mais violência. Lê do engano. Ontem eu ainda assisti uma entrevista, vereador Rodrigo, que o governo americano, através da CIA, forneceu documentos ao Estado brasileiro, mostrando que na ditadura houve muitos e muitos escândalos de corrupção, mas que foram abafados pelo poder que os militares exerciam sobre a mídia. Permite uma parte? Um dos grandes problemas do nosso Brasil é a previdência, mas não a aposentadoria do trabalhador, mas a aposentadoria dos privilégios. Se os
militares querem começar a dar um exemplo para esse país, poderiam abrir mão dos seus privilégios. Vereador Rodrigo, exatamente. Não só eles, né? Porque a gente pega militares que a pensão vai passando. Passa para a filha, depois passa para o neto da filha, e assim o Estado brasileiro é que paga essa conta. Então, militarismo, eu respeito muito aqueles que exercem essa atividade militar, mas no exercício do militarismo. Não confundamos o exercício do governo, o exercício da república, o exercício da democracia com a função militar que todo Estado tem que ter. São atribuições exatamente distintas. E militar não combina com a democracia. Se o militar quiser ser presidente, que se filie a um partido político, que venha disputar o voto. Agora, o que a gente não pode é admitir que haja a pregação de um regime de exceção, da volta dos militares para governar esse país. Porque quando assim o fizeram, não levaram esse país a lugar nenhum, a não ser deixar milhares e milhares de famílias chorando a perda dos seus filhos, chorando a perda de seus parentes, porque ousaram não cometer crime, mas discordar de um regime. Eu penso e respeito a opinião das pessoas, mas nós, como agentes políticos, não podemos esconder debaixo da mesa, não podemos nos esconder quando a democracia está em risco, porque é pela democracia que todos nós chegamos a essa casa. Esse é um dever que a gente tem de defender o regime democrático. Agora, por fim, só peço a técnica para colocar a foto da qual eu quero falar. Esse ponto de ônibus aí, vereador, na verdade, há algum tempo eu passei por ali, e eu estava vindo de um churrasco, estava no banco traseiro do carro, só para concluir, senhor presidente. E eu olhei para o ponto de ônibus, era noite, eu falei, nossa, cheguei em casa, falei, eu devo ter visto alguma coisa errada, né? Devo ter visto alguma coisa errada, porque o ponto de ônibus estava meio torto, né? Aí no outro dia eu passei lá para tirar minha dúvida, e olha a situação do ponto de ônibus que está lá na Heineken. Não é um modelo novo de ponto de ônibus, mas é um ponto de ônibus que foi danificado, e já faz mais de 3 meses que a mobilidade urbana não troca esse ponto de ônibus. E já mandei indicação, mas eu resolvi pôr hoje a foto aqui, para pedir também o apoio de todos vocês, para trocar esse ponto de ônibus aí, Valmir, porque não é arte moderna, mas é um ponto de ônibus que não atende padrão mínimo de conforto para o usuário. Oi. Esse ponto de ônibus já faz 3 meses, já fez ponto de ônibus, faz 15 dias, o vento veio e entortou ele. Isso que eu sei. Vereador Valmir, antes fosse o vento, viu? Então, uma boa tarde a todos, muito obrigado aí por esperar eu terminar a minha fala aqui, mas, senhor secretário de Mobilidade Urbana, eu gostaria aqui de pedir isso para trocar esse ponto de ônibus. Muito obrigado.